Bom, no debate com os petistas, o Jones Manuel faz uma crítica muito profunda ao PT e ao governo Lula, na questão da politização, né? Ele diz que o Lula pouco fez para politizar a população brasileira nos seus governos. Então vamos ver como que o Jones Manuel vai se defender disso. Vamos ver o que a galera do PT vai falar para ele para se defender dessa acusação, hein? Minha quinta afirmação é: os governos petistas nada fizeram para politizar a população. Essa afirmação parte de um pressuposto que temos uma tradição na América Latina de um presidencialismo de mobilização, em que o presidente da República atua como um promotor do debate público, da mobilização, da conscientização, defendendo pautas importantes para a classe trabalhadora e conseguindo colocar o povo nas ruas para pressionar as instituições do Estado burguês. A gente vê, por exemplo, o exemplo do presidente Gustavo Petro na Colômbia. Ele tem uma base no Congresso que é menor que o governo Lula. A Colômbia é cercada de bases militares dos Estados Unidos. A Suprema Corte, que é o equivalente ao STF da Colômbia, é oposição ao governo. O governo já sofreu várias e várias tentativas de golpe de Estado, mas o presidente Petro, ao contrário de Lula, ele mobiliza a população, ele chama o enfrentamento e já conseguiu aprovar uma reforma trabalhista de verdade que amplia direitos, uma reforma da Previdência que amplia direitos, incluiu 3 milhões de trabalhadores e trabalhadoras na Previdência Social, fez uma desapropriação de terras maior do que todos os governos petistas, está lutando pela criação de um SUS na Colômbia e está Ai, 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 hein? avançando de maneira significativa numa agenda de descarbonização da economia e de enfrentamento à emergência climática. Então você pega distintos governos na história da América Latina, o governo Evo Morales na Bolívia, o governo Hugo Chávez na Venezuela, o governo Rafael Correa no Equador, até os governos moderados de Cristina e Néstor Kirchner na Argentina, o governo Pepe Mujica no Uruguai. Todos esses governos tiveram momentos que, sem ter maioria no Congresso, tendo oposição da mídia burguesa, tendo oposição do empresariado, mobilizaram suas bases, chamaram manifestações, foram para a rua, fizeram enfrentamento e conseguiram vitórias. A gente está no quinto governo petista e a gente nunca viu nem o presidente Lula, nem a presidenta Dilma chamar o povo para qualquer mobilização e atuar como um fator de politização. O presidente López Obrador, no México, passou 5 anos fazendo todos os dias as suas manhaneiras, em que ele explicava diversos temas da economia, da política, da cultura, das relações internacionais para a população. Isso simplesmente nunca aconteceu. A presidência, que tem muito poder de pautar o debate público brasileiro, não é usada para politizar, organizar a classe trabalhadora e arrancar reformas populares. Tá, antes de começar aqui, só um adendo. Tá toda uma treta aí que é o seguinte. Aparentemente, o pessoal tem julgado, né? Que. Pessoal, não, deixa eu dar nome aos bois, né? A galera petista, basicamente, né? Assim, e aliados ali, né? Próximos da política não tem gostado dessa postura dos comunistas na internet de ficar criticando o governo do Lula, né? Não só o governo do Lula, os outros dois Dilmas, os outros dois Lula também, porque diz que eles ficam muito no mundo da imaginação, muito no mundo da teoria, e na prática é diferente, que ninguém faz nada sozinho, e que tem que saber ceder e tudo mais. Então já tá existindo aí toda uma treta aí, que ela, não sei se ela era de bastidores, mas ela tá bem clara, né? Participação de outras pessoas, de outros grupos políticos aí do PT, ou aliados ao PT, em podcast, falando um pouco sobre isso, né? E a galera comunista se defendendo disso, então já tá um clima né? Um clima meio espinhoso ali entre as partes. Ó, bem calmo, não disputou com ninguém. Prazer, companheiro. Prazer, meu camarada. Companheiro. Não, camarada é melhor. Eu Meu esqueci nome teu nome, desculpa. Igor Paulo, sou de Belo Horizonte. Prazer, Igor. Prazer. Estive recentemente em BH, cidade ótima. Fiquei feliz e triste, né? Por quê? Tô triste de estar aqui porque eu gostaria que você estivesse combatendo a extrema-direita e não se degladiando aqui entre os nossos amigos petistas, sabe por quê? Ai, ó, eu falei, tá vendo? Tá vendo? Porque enquanto a gente faz isso aqui, ó,
a direita está se organizando para tomar o poder mais uma vez. Agora vamos um esquema de um minuto pra cada? Agora vamos voltar à afirmação que Não, você calma. fez. Um esquema de um minuto pra cada? Vamos voltar à afirmação que você Não, fez. peraí. Um minuto A gente vai estabelecer a afirmação que você fez. Não, Vamos mas- debater dentro dela. Não, mas peraí, calma. Vamos lá, vamos lá. Vai ter um minuto pra cada ou vai ficar cortando? Vamos lá, tem Vamos muita fazer- gente pra não, falar. Não vamos fazer Tem um muita minuto gente pra pra falar. cada, Tem é muita gente pra melhor. falar, deixa eu falar. Não, Tem muita mas gente pra aí, falar. meu Por favor, querido, meu não me interrompa. camarada, não, eu Seja vou... democrático. Não, eu vou Menos interromper. radical. Meu camarada, Menos radical. um minuto pra cada, pode ser. Menos radical. Pode ser. Menos um radical. minuto. Nós estabelecemos Meu camarada, meu Você camarada, traz uma mas- afirmação que não é Meu verdadeira. camarada, Você traz uma afirmação que vamos não é estabelecer um verdadeira. minuto pra cada que você não vai Meus falar outros um companheiros- tempo indeterminado. Não, não vou falar aí- por tempo indeterminado. Não, mas vamos estabelecer um minuto pra cada. Vamos, Custa, vamos custa. estabelecer. Pronto, vai. Você disse que o PT não politizou o povo brasileiro. O Partido dos Trabalhadores foi o único partido nesse país que conseguiu levar consciência política para o povo trabalhador. Porque através dessa consciência política, o Partido dos Trabalhadores fez com que o trabalhador deixasse de ser apenas um observador da política, passando a ser um agente operador na política. Não, aí não. Não. Calma. Não, gente. Não, velho. Não. Essa eu não. Ó, eu tô longe de ser comunista, tá? Mas, ó, nesse caso aí, galera, sinceramente, esse cara tá vivendo em Nárnia de falar um negócio O desse. Partido dos Trabalhadores nasce em 1980, da necessidade... Não. Tá, agora eu entendi. Se ele pega a história inteira, beleza, o impacto é forte, tá? Na vida dos trabalhadores e tudo mais, né? Das pessoas de classe baixa. Ok, beleza. Mas dizer que atualmente, não, velho. do povo trabalhador se sentia representado. Povo grevista, sindicalista, povo das religiões de base. No passado. E como você diz que o Partido dos Trabalhadores não politizou o povo brasileiro, se esse partido conseguiu eleger por 3 vezes e vai eleger pela 4ª um candidato que é de Simples, dá pra eleger candidato sem a necessidade de politização da população. vindo naturalmente da classe trabalhadora, E agora vai começar nos comentários. Aí, que é o presidente Lula. Como você diz que o Partido dos Trabalhadores não politizou o povo brasileiro, se foi só assim que o presidente Lula chegou à presidência da República? não foi só assim. Agora, dizer isso, você desconsidera toda a luta que a gente tem. E como eu disse, só fortalece a luta da extrema-direita, que tá lá batendo palma pra gente enquanto a gente tá aqui debatendo. Você deveria estar debatendo com o Nicolas Ferreira. Ixi, devia estar Vamos lá, meu debatendo com o camarada. Nicolas Meu minuto agora. Ferreira. Veja, o que fortalece a extrema-direita é a frustração da classe trabalhadora e de amplos setores da juventude que não vê suas perspectivas de melhoras de vida atendido e que vê promessas sendo quebradas. Eu citei no bloco anterior, por exemplo, as promessas de campanha que estão sendo quebradas nesse momento pelo governo federal, como a promessa de não privatizar o metrô do Recife, a Transurb em Porto Alegre, ou o veto do presidente Lula ao projeto de lei 1791, que garantia o emprego de 20 mil trabalhadores e trabalhadoras demitidos da Eletrobras. Esse tipo de coisa que fortalece a extrema-direita. Você gera frustração, o governo não recebe, não escuta as pessoas. Se você for no Google agora e colocar Águas do Brasil, carta ao presidente Lula, você vai ver uma carta assinada por dezenas de entidades sindicais, inclusive a CUT e a CTB. Vamos ver. Águas do Brasil. Opa, Águas não. Águas do Brasil. Carta ao presidente Lula, né? Ô, por que eu tô digitando tudo torto hoje? Carta aberta, Lula, aí, ó. A carta tá aqui, né? Vamos ver o resumo dela. Acho que vai ser melhor, ó. Cidade de Saneamento e Movimentos Sociais, representantes sindicais enviaram carta ao presidente Lula 23 de 425, cobrando cumprimento de promessas de campanha, especificamente a não privatização da água e o fortalecimento de operadoras públicas, criticando o financiamento de desestatizações pelo BNDES, pedindo a revogação de normas pró-privatização. Ai. Criticando o governo Lula por estar incentivando a privatização de águas e saneamento básico no Brasil. A opinião da CUT e da CTB, que assinaram a carta, cobrando a promessa de campanha do presidente Lula de não incentivar a privatização da água no Brasil. A Gespisa, que é o equivalente à Sabesp do Piauí, foi privatizada no governo do Rafael Fontelli, que é governador do Piauí. Os trabalhadores e trabalhadoras estão arriscados todos de perder o seu emprego. Veja, meu camarada, com todo o respeito do mundo, ninguém... Olha lá, não foi vendido integralmente, mas houve concessão dos serviços de água e esgoto de iniciativa privada vencida pela Águas do Piauí em leilão realizado. Concessão por 35 anos. Ué, então, não muda o que o Jonas falou, é pior que venda, ué. combate mais a extrema-direita do que eu. A gente está fazendo
fazendo aqui um debate sobre os rumos da esquerda brasileira. É normal na tradição política da esquerda brasileira ter linhas diferentes, táticas diferentes e fazer o debate. Eu não fortaleço a extrema-direita. Sabe quem é que fortalece a extrema-direita? É o Washington Quaquá, vice-presidente nacional do PT, que toda semana dá uma declaração defendendo violência, defendendo um absurdo, defendeu o general Pazuello, que foi responsável pelo genocídio na pandemia durante o governo Bolsonaro. E estava o Quaquá apertando a mão do Pazuello e defendendo o Pazuello. O Pazuello foi defender a família Brazão, acusada de ser mandante do assassinato da Marielle. Aí o Quaquá foi lá, em público, defender eles. É isso que fortalece a extrema-direita. Sabe o que é que fortalece a extrema-direita? É gente que está passando um pano pro Dias Toffoli, ministro do STF envolvido até o talo no escândalo do Banco Master, em vez de a gente fazer a luta pela cobrança por uma mudança na regulação do sistema bancário, inclusive estatizando o sistema bancário e colocando isso como alternativa, tá a gente defendendo Dias Toffoli. Então, veja, meu camarada, o que fortalece a extrema-direita é a gente não ter horizonte de futuro, é a gente não conseguir superar os problemas fundamentais do Brasil. E eu tenho certeza que, mesmo em campos políticos diferentes, eu e você queremos o socialismo. Assim eu espero. Porque só com o socialismo é que a gente vai conseguir, de fato, derrotar definitivamente a extrema-direita. Porque ganhar a eleição não significa politização. A prova disso é que a maioria da juventude hoje é conservadora e a juventude hoje, as pesquisas vêm mostrando, a maioria não vota no Lula. O que está acontecendo para que o Partido dos Trabalhadores 52% da geração Z do Brasil se identifica como de direita. Geração Z, hein? Nossa senhora. Os jovens conservadores, né? Ficando no crescimento do conservadorismo entre os jovens. O levantamento mostra maior adesão a pautas ligadas à segurança, valores tradicionais e economia de mercado. perca cada vez mais capacidade de convencer e dialogar com a juventude brasileira, mesmo estando no 5º mandato presidencial. Não, assim, gente, ó. Vamos lá, né? Tem que falar, vamos falar. O Lula ganhou a primeira eleição em 2002, né? 2002, cenário ali estranho até, né? Não era, vamos pegar aí uma coisa tão distante assim, saindo ali de uns governos muito truncados, assim, liberais e tudo mais, né? E, enfim, que se diziam de direita, não é muito, mas é um centro esquisito, né? Centro-direita estranho. Mas assim, ó, vamos pegar 2002. E a Dilma foi até 2016, né? 16, se não estou enganado. Enfim. Que ela teve impeachment, né, e tal, e não cumpriu até 18 o Bolsonaro entrou. Bom, cara, 2002 para 2016 são 14 anos, velho. 14 anos, 4 governos seguidos, né? Quase 4 governos seguidos praticamente. Teve avanço nas pautas da esquerda no Brasil, nas pautas sociais e tudo mais? Não podemos falar que não teve. Tá? Teve avanço. Com certeza teve muito avanço. Mas, porém, contudo, todavia, dava para ter sido mais. Dava para ter sido mais. Dava para ter apertado mais. Dava para ter, sabe assim? Eu que acho que é a crítica que o Jones Manuel tá fazendo, sabe? Dava para ter ido mais um pouco na... Como é que eu posso dizer? Sabe, lá no ponto específico. Eu fazendo assim. Dava pra ir lá no ponto específico da questão, sabe? Ido em coisas mais essenciais, mais estruturais, sabe? Isso realmente não se pode negar que faltou. Para uns, no caso do Jones, faltou muito. Para outros, talvez tenha faltado um pouco, sim, realmente. Acho que é consenso que faltou, sabe? Se criou ali um centro esquisito, a direita meio que tomou poder novamente. Eu acho que passa um pouco por essa falta de politização da população, sim, sabe? Porque senão fica parecendo aquele negócio daquele discurso muito simplificado de não, é que o Lula foi lá e emancipou a galera emancipou, virou classe média, a galera virando classe média, acha que é rico e vai votar na direita. Cara, se tivesse tido uma politização mais ferrenha, talvez isso não tivesse acontecido, sabe? Porque eu acho que vamos por quase 15 anos aí, vai. Desculpa arredondar, tá? Mas é uns 15 anos aí. Cara, dá pra fazer maiores avanços, assim, nesse sentido. Sabe? Porque, cara,
pô, você passar 15 anos de governo petista, vai, nem é de esquerda, beleza, mas de governo petista especificamente. E, cara, me virar um Bolsonaro em 2018, sabe? Não me parece que a galera entendeu o negócio, sabe? Assim, tudo bem, não, teve gente que realmente entendeu, ficou frustrado, pra um não foi muito, outro foi nada, outros foi branco, votou em branco, né? Outros cancelaram voto, outros, muitos ali viraram pro Ciro Gomes como uma alternativa mais, mais consciente, né? De mudança e não de manter dessa coisa morna, né? Então, também não sei se daria certo, mas enfim, eu acho que perdeu-se ali, sabe, um pouco. Eu acho que o Jones Manuel de todo não tá errado, não. Sabe? Né, no ponto que ele tá defendendo, sim. Analisando o contexto todo, eu acho que poderia se ter avançado mais. Não ficamos parados, longe disso, né? Do FHC pra cá, nossa, teve muita mudança, mas faltou mudança estrutural, sim. Com certeza faltou. Se muito ou pouco, aí dá pra conversar, mas faltou. Estando tão bem nas pesquisas eleitorais. Pesquisa eleitoral é uma coisa, politização e mobilização é outra. Tamo junto. Ó, falaram juntinho. Ação é outra. Ó, Tamo junto. ô louco. Legal. Preciso nem correr tanto, hein? É. Tudo bem, meu irmão? Isso é Tudo bem. difícil. Tranquilo? Seu nome, meu camarada? É Alex Minduim. Alex, pré-candidato Isso. a deputado federal. Federal. Já fica aí o informe para Exatamente. todo mundo. Alex, eu não vou votar em você porque eu moro em Pernambuco. mas senão a gente Os conversava. amigos de São Paulo podem ajudar aqui, sobretudo os corintianos, né? É, Ô, tamo louco. junto. Você não tem time, né? Não, então, eu sou simpático ao Corinthians porque quando eu era jovem, eu vi aquela conquista da Libertadores contra o Boca Juniors e assim, aquele jogo em La Bombonera com Emerson Sheik e o Romarinho Sim. esmagando os argentinos, aquilo ali foi Aquilo ali. lindo. Ó, é isso, é obra de Na primeira- arte. Nossa, que Sou um inveja. bom corintiano. Boa, boa, boa. Sou um bom corintiano. E Jones, quem? uma Ei, satisfação João, estar aqui velho. contigo. Eu vi as suas argumentações, sobretudo no que diz respeito ao nosso partido, a militância petista. Mas eu vejo que muitas das vezes há um equívoco, né? Quando você chega e menciona, por exemplo, que as coligações que o PT faz, né, para estar no poder, né, não surte efeito para a sociedade brasileira, sobretudo os mais pobres, né? Você citou a questão do atual presidente do Chile, desculpa, Da Colômbia, da Colômbia, o Gustavo né? Petro. Lá foi feita uma coalizão, né, entre centro e esquerda, né? Impacto Em outros histórico. países da América Latina também foi feita uma coalizão entre centro e esquerda. Quando se diz que o PT não politiza, né, o PT é o partido que tem um extrato social e sua militância em todos os aspectos que há dentro da sociedade. Porque então, ganhou. aonde você vê estruturas postas como clube de futebol, torcida organizada, É porque ganhou, gente. Ó, é óbvio. Meu pai é pedreiro, tá fazendo uma casa. Aí, mesmo quando meu pai chegar e afirmar pra mim assim, ó, Eric, você não pode falar muito, porque quantas casas você fez na vida? Nenhuma, eu sou professor. Não, né? Mas assim, enfim. sindicato, né, uma série de movimentos sociais, há petistas organizando, conscientizando e mobilizando. E aí tem uma questão para concluir. Você saiu candidato 2 vezes. Uma vez só, em 2022. A prefeito, A governador do a Pernambuco. governador do Pernambuco, né, pelo PCB. Isso. Né, o seu partido você obteve uma média de 0,36% dos votos totais do Pernambuco. Totais não, totais foi 0,67. Isso. E o seu partido também lançou candidato à presidência da República, obtendo 0,33% Isso. do contingente geral, né? O seu discurso é o mesmo, né? Ele muda com poucas frações, e aí a gente fica feliz elogiando as ações do PT, né? E agora, você, como pré-candidato, eu imagino que você vai estar saindo por um partido que você... Quanto
Curiosidade. Quantos votos teve o candidato comunista em 2022? Que é aquele... Eu esqueci o nome daquele rapaz. É o... Na presidência, né? Ah, foi a Sofia. Não, foi a Sofia? Ah, foi a Sofia. Antônio Alves. Não, mas não tinha outro? Peraí. Todos os candidatos à presidência de 2022. Vamos ver aqui. Não sei se pode entrar nesse site aqui, se vai ter alguma coisa de direito autoral. Mas se tiver, já vou ver. Ciro Gomes, Emael, Felipe Dávila, Bolsonaro. Ah, o Léo Péricles. Ah, o Léo Péricles é da UP. Que é também de viés comunista, né? É, natural de Belo Horizonte, tal. MLB, não é MBL, tá, galera? Por favor. Vocês vão ficar... tá aqui. Unidade Popular. Socialismo, milita no MLB e tal, da Uni. Ah, tá. Ah, é a Sofia, né? É a Sofia Manzano. Cadê? Planos, candidaturas, resultado. Ela teve 004, né? Que era 33, não foi pro segundo turno. 45 mil votos no Brasil inteiro. Eu não sei nem dizer, não sei nem analisar uma coisa dessa, sabe? Porque, cara, comunismo no Brasil hoje é xingamento até, sabe? Acho que pra gente chegar no ideal onde as pessoas não apoiem, mas entendam comunismo no Brasil, olha, eu vou te falar, Nossa, de verdade, teria que fazer um trabalho extremamente cansativo de décadas. De verdade, de décadas. E assim, ter 45 mil votos, pô, 45 mil votos é quase nada, na verdade, né? Pra presidente, beleza. Mas, cara, poxa, no Brasil, 50 mil pessoas, vamos arredondar, 40 mil pessoas, vamos dar pra baixo. Cara, né? Num país onde como se diz, o comunismo é o Voldemort, né? Aquele que não se deve ser nomeado. É impressionante, assim. Veja a base desse governo. Você não acha que há uma contradição nas suas colocações do Johnny das eleições ao governo do estado de Pernambuco para o Johnny de hoje? Vamos lá, Alex. Alex, veja, a afirmação foi que os governos petistas não fizeram nada para politizar a população, não a militância do PT no geral. Vamos lá. Eu acabei de citar positivamente na rodada anterior, por exemplo, o Alfredo Júnior, que é presidente da CUT da Bahia, que eu elogiei, disse que é um grande sindicalista, que é um grande formulador, que é um cara que faz uma militância lá na Bahia, no setor dos químicos, em defesa da Bahia Gás se manter pública. Eu tenho vários colegas de militância, sindicalistas, militantes de movimento social, da cultura, que são do PT, que a gente trava a luta juntos. Pedro Alcântara, por exemplo, que é um dos vice-presidentes do PT, lá de Recife, é meu amigo e a gente debate, está junto nas ruas. Para mim... Você defende o assembleísmo, é isso? Não. Para mim, o que eu estou dizendo é o seguinte, eu não nego, nunca neguei que no PT tem socialistas, gente séria, comprometida com a classe trabalhadora. Só fechar esse raciocínio. Então, não é esse o meu debate. O meu debate é o que o PT faz enquanto governo. E aí, veja, Alex, meu problema não é ter coalizão. O velho Brizola dizia, não importa quem está na Kombi, importa quem dirige a Kombi. Quer fazer pacto, faça o pacto até com o diabo, desde que seja para tirar avanços e reformas e politização da classe trabalhadora. Então, assim, me permite um linguajar chulo. Se for para aprovar a reforma agrária e tiver que comer merda, eu sou o primeiro a comer merda, me dê o meu pedaço. O problema... Somos dois. Pois Tenho certeza disso. O problema, para mim, não é aliança. O problema, para mim, é a linha política e a ausência de coragem de usar a presidência como instrumento de politização e mobilização. Agora, Dionísio, há 30 anos, o Congresso Nacional, nós temos ali no caso... Votando para tirar ele? Ué, não tô entendendo. 30% de progressistas. Porque dentre os quais tem a esquerda brasileira ali presente, né, tendo que fazer alianças com o centro, né, para a gente colocar pautas estruturais e pautas importantes de discutir com os movimentos sociais. Né. O governo tem feito a sua parte.
muitas das vezes. Né? Agora, o que a gente não está vendo, que é algo totalmente distinto do partido político, ou seja, do PT, é a mobilização e cobrança dos movimentos sociais. E que, muitas das vezes, tem inserido companheiros que participam, inclusive, do teu partido. Mas, ô Alex, veja só, a presença da Câmara dos Deputados, quando o Lula assume a presidência, o presidente da Câmara dos Deputados era do PT, o João Paulo Cunha. Em seguida, foi o Aldo Rebelo, que também era do PT. O governo Lula, o governo Lula 1 e 2 também teve a presidência da Câmara dos Deputados. O governo Dilma 1, com o Marco Maia, também teve a presença da Câmara dos Deputados. Desde o Lula 1 até o Dilma 1, o PT tinha a presença da Câmara dos Deputados e tinha formalmente a maior base. Tendo que fazer acordo. Perfeito, mas o problema para mim não é fazer acordo. Nós nunca tivemos a maioria, Jones. Não, a maioria de esquerda a gente nunca teve na história de todo o sistema político burguês no Brasil, a gente nunca teve. Isso não impediu a gente de conquistar o SUS, a Eletrobras, a Petrobras, os direitos da Constituição e tudo isso. A gente conquistou sem maioria no Congresso. Dentro da questão do seu discurso, eu vejo que é o seguinte... E o Petro não tem maioria no Congresso. Você fala para dentro da nossa bolha esquerdista. Veja bem. Não só. Fala para dentro da nossa bolha. Você sabe por quê? Não. Nós fizemos uma média de 14%. Ó, tiraram. Fechou. Ô, velho, tava tão bom. Tiraram o Alex. Valeu, Alex. Tamo junto. Santa Cruz, não? Não, é esporte. Tem que ser time do povo. Não, mas o esporte é time do povo, pô. O cara tretante. Para com isso, Alex. Corre. Gustavo. Grande Gustavo. Ô, Jones, eu acho que é equivocado você falar que o PT não fez nada para formar a população. Os governos. Mas o governo é fruto da militância do PT. A gente só atingiu os governos com a militância politizada. Porque me parece um pouco de purismo ideológico seu aqui, vir falar que a gente não politizou, sendo que você, os comunistas no país, não atingiu o governo. A gente, com toda a dificuldade que a gente tem, disputamos governos, ganhamos governos, nunca disputamos o poder real desse país. Isso daqui está concreto. A gente não conseguiu, veja o Congresso que a gente tem. Mas falar que a gente não disputou e não politizou a população é uma mentira, porque você olha os movimentos estudantis que a gente formou, os grêmios por aí. É verdade, hoje é menor do que já foi um dia. Mas a gente está lá disputando e é a 5ª vez que a gente ganha a presidência da República e vamos para a 6ª, com o seu apoio e você disputando para deputado e fazendo nossa base lá no governo federal ano que vem. Gustavo, veja, é muito curioso o seu argumento, porque toda vez que a gente questiona, por exemplo, as promessas não cumpridas do presidente Lula, como não privatizar o metrô do Recife, que está tentando ser privatizado, é sempre usado o argumento de o PT é uma coisa, o governo é outra. O governo não é só do PT. É sempre usado esse acordo para desculpar o PT sobre as besteiras que o governo faz às medidas neoliberais. Aí agora você já negou esse argumento dizendo mas o governo é do PT, só chegou lá para o trabalho do PT. Eu não falei do PT, eu falei dos governos petistas. Não, peraí, Gustavo, é meu minuto. Mas a função de politizar é do partido ou do governo? Gustavo, é meu minuto, por favor. Eu respeitei seu tempo. Então, assim, você se contradiz no argumento. A segunda coisa que eu acho curioso, Gustavo, é que vocês tomam resultados eleitorais como expressão de politização. E é muito curioso tu falar no movimento estudantil... Isso que eu falei, não é necessariamente. Tem outras maneiras de se ganhar uma eleição sem ser politizando a base. Por exemplo, o movimento estudantil hoje é muito mais fraco, muito mais desmobilizado do que era na primeira eleição de Lula. E a gente tem que se perguntar por quê. Dentre outras coisas, porque a UNE, dirigida pela majoritária, deixou de ser um instrumento de mobilização e politização e virou uma mera correia de transmissão do governo. Que é dirigida pelos comunistas. Não, pelo PCdoB. O quê? Pelo PC. Ué, Jones, aí me ajuda a te ajudar. É pelo PCdoB. O C do PCdoB é o quê? Um beijo, Elia Jabu, tamo junto, mas pelo PC. Ué. PCdoB. Deixa eu pesquisar aqui. Eu sou meio pouco inteligente. Ué, Jones. Eu tô pesquisando aqui. Ué. PCdoB, o PCdoB pra mim não é comunista. Não, mas quem preside... Jones Manuel do céu, o que é isso, meu amigo? Segundo aspas fortes. Segundo Jones Manuel, o Partido Comunista do Brasil não é comunista, galera. Esse
Esse mundo tá virado de cabeça pra baixo. O poste tá mijando no cachorro. Mas não é A como- União é os comunistas. Não, mas o PT são- tá lá, né? Não, Tá lá na majoritária? me desculpa, eu vou- Secretaria-Geral, Ganhar a tesouraria. eleição, ganhar a Brigaiada, eleição é uma coisa, a politização é outra. Concretamente, você tem razão nesse sentido. Opa. Mas só que para politizar a população não precisa ganhar a eleição. Para a gente governar, para a gente fazer a transformação profunda na sociedade que a gente quer, Precisa. não precisa ganhar a eleição. Precisa, Não velho. é esse o sistema que a gente disputa no Brasil hoje? Sim, sim, Pode ser. Não, ganhar- o PT pode ser. nunca se propôs fazer uma revolução. A gente disputou a Não, fazer reforma. tem lá no documento Não, tem lá de não, 1987 não. o socialismo petista, não tem não? Não. Não tem, não? Democrática. Não. Revolução democrática de massa. Mas cadê a democracia da Revolução? Cadê a Revolução Democrática? Não, me desculpa, cadê? mas cadê a então, Revolução Democrática? Então, cadê a Revolução Jones, Democrática? Então, cadê a Revolução Democrática? me aponta o caminho, então. Cadê a Revolução aponta o Democrática? caminho aqui pra gente aqui agora. Meu- como que a gente vai meu formar camarada. a população? É que o seu argumento é atacando o PT? Não, ninguém tá fortalecendo atacando o PT. Nossa. Ó o pau quebrando, Só um pouquinho de leve. Ô, louco, galera. Será? Será que ninguém vai refutar o Jones Manuel? Companheiro Jones, Eu prefiro pode chamar camarada. camarada, não tem problema. Acorda um minuto pra cada? Pode ser? Vamos lá. Vai lá. Dá. Eu acredito que é o seguinte, você quando traz o discurso sobre, e o debate, né, sobre a questão da juventude, a juventude, Não, mas- historicamente, Não, mas não é, eles não entenderam. É que separar isso é meio complicado mesmo, mas o governo petista, o Jones tá falando aqui, o governo petista, os governos petistas não fizeram nada pra politizar a população. inclusive, ela é de Nada é meio forte, mas... esquerda, inclusive, carrega, o Partido dos Trabalhadores carrega a juventude que ela é politizada, inclusive filiada ao Partido dos Trabalhadores. Eu estou falando de partido, mas eu quero dizer o seguinte. Quando a gente traz a discussão sobre politização da política, dos governos petistas à população brasileira, a gente não tem como negar que todos os governos que aconteceram do Partido dos Trabalhadores politizaram claramente a população brasileira. Por quê? Além de todas as políticas sociais que aconteceram, a gente tem, a exemplo, o que aconteceu ano passado, como, por exemplo, o programa Bolsa Família, que tira 2 milhões de pessoas da pobreza. Eu estou tratando de uma questão social, por quê? Porque ela é claramente dizer que você tira a pessoa de uma questão de assistencialismo. Isso politiza, sim, porque, no fim das contas, o povo, na hora de votar, e sim, a gente tem que falar de processo eleitoral, acaba escolhendo quem é que tira o povo da fome. Perfeito, camarada. Mas veja, Mas então, aí esse argumento mais, na minha opinião, mais ajudou o Jones do que refutou o Jones, velho. políticas públicas e sociais são importantes, mas isso não significa necessariamente politização. Né? E aí claro. eu gostaria de te dar um exemplo que eu acho muito ilustrativo. O slogan da campanha do PT em 2018 foi mais livros e menos armas, inclusive com a propaganda de ir votar levando um livro. Em 2022, o presidente Lula ganha as eleições e assume um governo novo em 2023. O governo Lula não tomou nenhuma medida para estimular a criação de bibliotecas públicas, para ampliar o mercado leitor, para fazer... Hoje, o Brasil tem menos de 5.000 bibliotecas públicas. Nada, veja, a Bolívia, por exemplo, a vice-presidência da Bolívia, comandada pelo Álvaro Garcia Linera, tem uma política cultural e editorial de publicar, por exemplo, livros de Marx. A presidência da Argentina, da Cristina Kirchner, fazia uma política de estímulo em massa à leitura, as bibliotecas públicas, ampliação dos ciclos de... Não, cara, de verdade, isso aí é vergonhoso. Gente, desculpa, tá? Desculpa aí a galera petista que tá por aqui. Gente, vou falar, isso é vergonhoso, muito vergonhoso. Olha, sinceramente, muito pouco se faz pela leitura no nosso país. Em qualquer nível, ainda mais eu que sou mineiro, nossa senhora. Nossa, é muito triste. Nossa, de verdade, cara, é lamentável. leitura e por aí vai. Veja, são coisas de disputar a consciência do povo, aumentar o acesso à cultura, a compreensão complexa dos problemas. O presidente Lula nunca fez algo básico, que é: vou, por exemplo, para a televisão, para as cadeias de rádio e TV e vou chamar o povo para se mobilizar por uma pauta importante. Isso nunca aconteceu. Não é possível que vocês achem normal. Em 5 governos petistas, o governo nunca foi para a televisão para, por exemplo, dialogar, explicar diretamente à população coisas muito básicas. Porque a gente precisa, por exemplo, retomar a Vale do Rio Doce, que destruiu 2 cidades no Brasil. Bom, eu não vou falar sobre a biblioteca porque eu acho que tem ProUni, SISU, FIES, vários outros programas que já indicou a questão da educação.
Tava tão bom, gente. Esse negócio de 2 minutos aí tava bom mesmo, né, João? Você tava metendo o couro no cara aí, coitado. Tudo bom, meu camarada? Prazer, licença. Teu nome? Ícaro. Ícaro. Isso. Então, Jones. Antes de começar, Ícaro, o acordozinho de 1 minuto pra cada, pode ser? Perfeito, sem Tá bom, problema. vamos lá. Civilidade, né, Você gente? puxou muito nesse Ei. ponto de Gentleman. não chamar a Gentleman. movimentação da população para a rua. Só que vendo no novo ciclo que a gente tem nos dias de hoje, todo o momento de polarização da política, não seria até que mesmo perigoso fazer isso? Visto ao modo que, realmente, o Brasil está muito polarizado, não tem muito como você colocar muita gente na rua e não esperar que alguém faça algo contra essas pessoas. Como a gente está vendo em diversos protestos, tanto no Irã quanto no Iraque mesmo. Então, não seria mais uma forma de defesa da população? Tá, mas tem tempo ainda. Tá, vamos lá. Vou fazer feito tu e vou usar só 40 segundos. Vamos lá. Veja aí, cara, me parece que a mudança histórica nunca vem sem manifestação, sem povo na rua, sem protesto. A gente nunca teve maioria de esquerda no Congresso Nacional, mas a gente tem um SUS, por exemplo, que a Colômbia está lutando para ter agora. A gente tem um SUS. Por quê? Porque o movimento da reforma sanitária colocou milhões de trabalhadores e trabalhadoras nas ruas, em parceria com sindicatos, movimentos feministas, academia e por aí vai, e conseguiu conquistar isso. A gente conseguiu conquistar a Petrobras na campanha O Petróleo é Nosso, uma das maiores campanhas cívicas da história brasileira, debatendo soberania nacional, enfrentando o imperialismo. A mudança só vem com o povo na rua. Eu entendo medo, sim, o Brasil está país polarizado, a extrema-direita é forte. Eu sou uma das pessoas que mais combate a extrema-direita no Brasil inteiro e eu não estou debatendo com o Nicolas Ferreira porque ele não aceita, que ele corre, que ele tem medo de mim. Ei. Agora, veja, me parece que a essência da esquerda é procurar as ruas enquanto um instrumento privilegiado para pensar política e governabilidade. No âmbito das instituições, as instituições do Estado capitalista são maioria conservadora, para a burguesia. Então, se a gente ficar só nesse âmbito, eles ganham porque eles estão jogando em casa. Entendi. Obrigado. Acabou. Valeu. É isso. Conforta junto. Ai. Agora todo mundo assistiu, viu? Mas eu vou usar 1 minuto só, tá bom? Mas é o acordo do Vamos fazer um acordo? 1 minuto? Vamos fazer o Que acordo, aí, né? Vamos, presta atenção. O Vamos lá. acordo. Falar ajuda, mas exemplos arrastam, né? Eu gosto muito de mandar essa daí. Por quê? Porque a gente conseguiu materializar coisas que ajudaram ali no processo de politização das pessoas. Quero que você assuma uma cadeira no Congresso e olhe no olho da Benedita e fale, você não fez nada para combater o racismo estrutural, você não fez nada para politizar as pessoas. Eu quero que você venha na universidade que eu fui forjado, Universidade Federal do ABC, olhe para 20 mil alunos e fale, olha, ninguém aqui é politizado. Eu quero te convidar para falar com a Dona Maria, que eu conheço, não é uma Dona Maria genérica, que a ampliação, né, do acesso ao consumo para ela não ajudou, não criou condição para os filhos dela terem possibilidade de se politizar. Irmão, eu vou te falar uma coisa. Galera, isso aqui é muito simples. Independente. Amanhã, se alguém ampliar o consumo da Dona Maria, que não é metafórica, cara, ela vai votar nesse cara. Sem politização, irmão. Não adianta. Eu quero que você olhe para o pai de 5 filhos e fale, vai ler Karl Marx, mas não, vive o que o Marx falou. Meu camarada, a última vez que eu fui na UFABC, eu fiz uma atividade lá, o auditório estava lotado e, graças a Deus, foi aplaudido de pé. Lá. Pois é, e você lembra. E quando eu for lá de novo, a universidade vai estar lotada de novo, porque a juventude vem reconhecendo o debate crítico que a gente vem apresentando sobre a Revolução Brasileira. Isso por um lado. Por outro lado, vejo de novo, há uma confusão. Ninguém está dizendo aqui que as políticas públicas não foram importantes, mas vamos pegar, por exemplo, a ampliação do ensino superior feita durante os governos petistas. Foi uma política importante? Foi. Só que em várias cidades, com universidades, em que boa parte da população era universitária, a maioria da população votou no Bolsonaro em 2018. Então, assim, como é que... Quer ver? Não Você vou tem. mostrar exemplo para não ficar... Mas que, gente, desenhou. Agora, o Jones agora, cara, acertou em cheio, velho. Acertou em cheio. De nada adianta isso.
De nada adianta isso. Esse ponto é muito importante. O Bolsonaro foi eleito depois daquela que foi a maior expansão do ensino superior da história brasileira. Como é que a gente elege um negacionista depois de um ciclo histórico que teria promovido a maior expansão do ensino superior brasileiro? É 2017, calma, falta ainda. Então, veja, é preciso fazer um debate muito sério sobre isso. Políticas públicas são importantes, mas isso não significa politização necessariamente. Que bom que o PT criou um ambiente democrático a ponto de... O último agora, né? O último. Não, tem que sentar, tem que sentar. Deixa ele não foi ainda. Aqui, ó. É que tem uma complicação, quem fica aqui é beneficiado, né? Na proximidade. Meu camarada, vai ter o acordo de 1 minuto. Sempre vai ter 1 minuto, fica tranquilo. Eu quero ouvir você também, tá bom? Vamos lá. Bom, Jonas. Desculpa. Jonas da Baleia não, né? O Jonas Manuel. Vamos lá. Quando você fala que o governo Lula não politizou com as suas ações de governo, você está dizendo uma verdade e também uma mentira. Por quê? É verdade que o governo não serviu para isso e poderia servir, mas não é a única forma que a gente tem de politizar. A gente tem os movimentos sociais, os partidos que se enquadram muito melhor nessa missão. O debate não é assim. Por quê? Porque a gente tem um governo que não é sequer um governo de esquerda. Ele é um governo que ele pleiteia o centro ali. Hoje, né, no debate que a gente tem extremo com a extrema-direita. Vamos lembrar que a gente teve um problema do assalto brasileiro, feito pelo modelo neoliberal, e onde a juventude, parcelas da juventude, têm aderido nessa nova geração. Ô, louco, o cara falou que o PT de centro aqui, velho, defendendo, deixa que eu te defenda. Modelo que trouxe o Bolsonaro para o país. Então, hoje em dia, de fazer a nossa militância é diferente de quando a gente teve no governo Lula 1 ou 2, ou na Dilma 1, na Dilma 2. Agora nós estamos fazendo uma disputa que ela é muito mais subterrânea na sociedade. Pode ir lá. Então, vamos lá, meu camarada. Eu acho muito bom você ter citado a sociedade civil. Como eu já falei aqui no debate, em 2007 foi feito um plebiscito no Brasil inteiro pela reestatização da Vale. Plebiscito que teve 3,4 milhões de votos, feito em mais de 3 mil municípios. Enquanto o plebiscito estava acontecendo, a mobilização da Igreja Católica, dos movimentos populares, do MAB e do MST, sabe o que foi que aconteceu? A ministra do governo Lula do Turismo, a Marta Suplicy, foi a público atacar o plebiscito. O ministro Patrus Ananias, do governo Lula, que era do ministro do Desenvolvimento Social, foi a público atacar o plebiscito. O Fernando Pimentel, que era prefeito de BH, foi a público atacar o plebiscito. O Jacques Wagner, que era governador da Bahia, foi a público atacar o plebiscito. A sociedade brasileira se mobilizou, pautou a reestatização da Vale, conseguiu ter uma vitória muito importante e o governo estava atacando o plebiscito. Pouco tempo depois, a Vale destruiu 2 cidades. Então, mas é importante que as pessoas tenham responsabilidade também sobre sua própria politização. Eu acho perfeito. O governo teve uma visão e a própria população toma conta do processo. Eu acho que esse é o modelo ideal. Onde é que a gente atua para que a população tenha autonomia para tomar essa decisão? Aí que está a questão. O Lula tem que governar o país. Ele não pode ficar convencendo a pessoa o tempo todo. A eleição acaba. Não. Tem que governar. Mas vários outros presidentes da América Latina podem governar o país e politizar, menos o Lula. Exatamente. Só o Lula que no não cenário que a gente está é impossível, né? É? Você acha que é fácil? Você acha que o Lula não tem intenção O argumento dele, você acha que é fácil? de fazer coisa? O Petro consegue o Lula não. Nesse momento, o México tem uma realidade e o Brasil outra. Tá aí, galera, tá aí. Ó, o PT foi chamado de centro aqui nesse debate, hein? Que doideira. Mas tá aí, ó. Ficou ali aquele meio termo, né? Meio naquela ideia que a gente falou no começo mesmo, né? Que eu falei no começo, né? De que eles iam falar, tá achando que é fácil? Tem que abrir mão, não sei o quê, tem que saber, não sei o quê, então tá aí, né?